Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui. Vamos trabalhar aí a disciplina de Teoria Geral de Sistemas na semana 1, né? E qual foi a proposta que eu coloquei aqui para a semana 1? A gente vai falar um pouco da abordagem clássica da administração. Para a gente poder chegar na teoria sistêmica, na teoria de sistemas ou na teoria geral de sistemas, a gente precisa entender como é que chegou a esse tipo de evolução, né, dessa teoria geral da administração, né? Então, a gente fala um pouquinho da abordagem clássica para a gente entender como é que essa evolução aconteceu ao longo dos anos e quem foi o cientista, quem foi o filósofo, quem foi o administrador que propôs essa teoria de sistemas que a gente utiliza até os dias atuais, né? Então, vamos lá. Fiz aqui algumas introduções, né, específicas sobre esse tema da abordagem clássica. Então, por meio da teoria clássica, foi possível estruturar a forma com que as organizações deveriam exercer suas atividades para garantir a eficiência a todas as partes envolvidas, sejam elas departamentos ou setores, além de todos os colaboradores, né? Então, a teoria clássica, inicialmente, ela estruturou a forma com que as organizações deveriam exercer as suas atividades, né? Levando em conta todas as partes envolvidas no negócio. Muito bem. O Fayol, né, o Jules Henry Fayol, foi o grande responsável por criar a teoria clássica da administração, a partir de uma abordagem sintética, global e universal da instituição, fundando um tratamento, né, anatômico e estrutural que de forma veloz superou a abordagem analítica e efetiva de Taylor, que tinha uma abordagem analítica anterior à teoria clássica. Tá? Fayol partiu do princípio que todas as organizações possuíam funções básicas, como funções técnicas, né, relativas à produção de bens ou de serviços da organização, funções comerciais, referente à atividade de compra, venda e permuta, né, funções financeiras, pertinentes à procura e gerenciamento de capitais, funções de segurança, relacionadas à proteção e preservação dos produtos e dos indivíduos, funções contábeis, né, inventários, balanços, registros, custos e estatísticas, e funções administrativas, referentes à integração de cúpula das outras 5 funções. Né? A administrativa ela tratava a integração das funções anteriores. Né? Entendendo também que essas funções administrativas elas organizam e sincronizam as outras, né? A incumbência da instituição, estando sempre acima delas. Funções administrativas, por ter esse caráter de gerência, né, de integração, ela está acima das outras funções que foi colocada ali. Então, esse foi o princípio que Fayol partiu, de que todas as organizações possuem, no mínimo, essas funções básicas. Okay? Fayol realiza, então, uma distinção entre o conceito de administração e organização. Então a gente tem que entender essa diferenciação, né, desse termo. Conceito de administração vai dizer uma coisa, conceito de organização vai dizer outra. Sendo assim, a administração é a totalidade da qual a organização é apenas uma das partes. Então, quando a gente fala de organização, ela é apenas uma parte quando a gente cita o conceito de administração. Né? Então, a administração é compreendida como um composto de métodos entrosados e unificados que engloba pontos que a empresa por si só não envolve, como controle, comando e previsão. Controle, comando e previsão são pontos específicos da administração. A organização não trata diretamente desses conceitos, né? Já a organização incorpora apenas a definição da estrutura e da forma. Então, estrutura e forma é organização, né? O que compreende controle, comando e previsão é a administração, né? Então, a organização incorpora apenas a definição da estrutura e da forma, sendo estática e limitada. Né? Isso que ele, na teoria clássica, ele pensou dessa forma. A gente vai ver que essa ideia de ser estática e limitada, ela foi perdendo conceito, perdendo foco no decorrer do tempo. Por isso, a organização terá 2 conceitos diferenciados. Organização como entidade social, né? Então a gente vai ver, a administração é o todo, né, a sua totalidade. Mas a organização ela tem ainda 2 conceitos diferenciados. Ela como entidade social.
Então, onde os indivíduos compartilham ideias entre si para alcançar objetivos estabelecidos. Assim, irá significar um empreendimento humano moldado de forma proposital para chegar a determinadas metas. As empresas são um modelo de organização social. Toda vez que a gente falar de organização como entidade social, a gente está falando diretamente em uma empresa. Agora, existe também outro conceito relacionado à organização, que é o conceito de como função administrativa. Organização como função administrativa. É uma porção do processo administrativo como comando, coordenação, controle e previsão. Assim, a organização representa o ato de organizar, estruturar e alocar os recursos, além de estabelecer os órgãos encarregados de sua administração e determinar as atribuições e relações entre eles. Então, quanto função administrativa, ela é uma porção do processo administrativo, né, que envolve comando, coordenação, controle e previsão. E é diferente, então, comparando os dois conceitos, dela como entidade social, que é o caráter de empresa, né, que ela tem. A teoria clássica entende, então, a organização como uma estrutura, né? Esse pensamento surge a partir da constatação de que a estrutura organizacional, lembrando que estrutura organizacional, por exemplo, rapidamente fazendo uma análise, assim, uma comparação, parte daquele organograma, né, formal que toda organização tem. Então ele coloca de que a estrutura organizacional é influenciada pelas concepções antigas de organizações tradicionais, rígidas e de forma hierárquica, muito representada aí pelo organograma, né? Sendo assim, a teoria clássica, né, não se desconectou do passado, apesar de ter colaborado para tirar a organização industrial da confusão inicial que apresentava em decorrência da Revolução Industrial. A teoria clássica pouco se desenvolveu em termos de teoria da organização. Então, mais uma vez, a gente vai ver lá na frente, dentro da disciplina de Teoria Geral de Sistemas, que a gente vai falar de sistemas abertos e sistemas fechados. Essa teoria, toda essa teoria clássica aí, ela caracteriza também o conceito de sistema fechado, quando a gente olha a organização como uma entidade social, que é o propósito que a gente está estudando aqui. Vamos seguir. Princípios clássicos da administração, né? Os 14 princípios gerais da administração, segundo Fayol, criador dessa teoria, né, a teoria clássica, ele coloca divisão do trabalho, né, representa a especialização das funções dos indivíduos para elevar a eficiência. Então, o trabalho era dividido em áreas: eu sou trabalhador da produção, eu sou trabalhador de vendas, eu sou trabalhador de compras, eu sou trabalhador do marketing. Tá? Então, a divisão do trabalho em especializações. Autoridade e responsabilidade, por ser hierárquica, foi falado até no slide anterior dessa abrangência muito grande da hierarquia dentro do princípio da administração clássica, né? Ele coloca que a autoridade e a responsabilidade, né, primeiramente, a autoridade é o direito de fornecer orientações e o poder de ser obedecido. A responsabilidade é decorrência da autoridade e quer dizer o que deve o dever de prestar contas, né? Então é muito característico da administração e muito ainda originário da época de Fayol, né? Essa ideia da autoridade e responsabilidade. É claro, gente, que esses princípios gerais são utilizados, são levados em consideração até hoje, mas são princípios que da teoria clássica vieram, né, ao longo do tempo sendo reutilizados e utilizados sempre. Mas a gente vai observar que quando a gente comparar com a teoria sistêmica, a gente vai ver que alguns desses pontos se evoluíram, né? Deixaram de ser somente da forma que está sendo apresentado agora para vocês. Disciplina, né, necessita da obediência, aplicação, intensidade. Então, dentro dos princípios gerais da administração, a gente vai encontrar também a disciplina. Equidade, que é a gentileza e justiça para atingir a lealdade dos indivíduos, né? Igualdade, chamada também de equidade. Estabilidade do pessoal. A rotatividade dos colaboradores é desvantajosa para a eficiência da empresa. Até hoje, né? Você faz uma série de estratégias para contratar, né? Para contratar esse talento para dentro da sua empresa. Então, quando há uma falta de estabilidade da sua equipe, né, que você tem muita gente
no turnover, né, ali, né, sendo demitida, admitida e tal, e isso não é vantajoso para a empresa, né? Você perde a hora que o funcionário está aprendendo o serviço, na hora que ele está começando a contribuir com a empresa, ou poderá contribuir a partir do momento que a empresa investe em treinamento para ele, ele vai embora. Então, essa desestabilidade não é vantajosa para a empresa. Quanto maior for o tempo de permanência do colaborador no mesmo cargo, melhor será para a organização, né? Ele vai construir um know-how, né, de conhecimento tácito ao longo do tempo, quando ele fica por muito mais tempo num determinado cargo, né, e na mesma empresa. Iniciativa, né, habilidade de idealizar um plano e possibilitar pessoalmente o seu sucesso. E espírito de equipe, a relação e a harmonia entre os indivíduos, né, são grandes forças para a empresa. Vou voltar aqui um minuto. Não, voltar não consigo. A fim de teoria clássica e gerenciamento contemporâneo, né? Então, mais aí um assunto para a gente tratar. A fim de descomplicar as tarefas e entendê-las melhor, Fayol desenvolveu o reducionismo, ou seja, subdividir as ações realizadas pelos colaboradores em diversas partes mais simples. É aquela ideia de dividir para conquistar, né? Após essa desconstrução, seria possível analisar e estabelecer melhoria nos processos, sendo possível uni-las novamente, estabelecendo soluções para as organizações. Outro fator apresentado por Fayol foi o mecanicismo, onde o intuito é analisar a causa e efeito de problemas que pudessem surgir na organização. Então, já pensando na teoria clássica e analisando o mundo contemporâneo das empresas, o Fayol desenvolveu então essas duas técnicas, né? Essas duas, vamos dizer técnicas mesmo, que dentre as duas, né, elas são utilizadas até hoje dentro da administração moderna. Então, atualmente as funções administrativas são formadas pelas áreas das empresas, isto é, receber um conceito de departamentalização através da produção, do marketing, da finança, dos recursos humanos e da administrativa, né? Então, as funções administrativas que ele colocou lá no início, que eram básicas, né, as bases que toda organização deveria ter, gerou, né, o conceito de departamentalização. Por isso que, em algumas teorias, alguns autores, ao invés de falar de funções administrativas, eles acabam falando de departamentos, né? Ao invés de unidade administrativa, eles chamam de departamentos, por conta até desse conceito de departamentalização que veio contemplar, né, essa evolução das funções administrativas. E ainda dentro do gerenciamento contemporâneo, né, nos dias atuais a teoria clássica manifesta-se de maneira rígida, inflexível e conservadora, pois ela foi criada em tempos de estabilidade e permanência, né, algo que o mundo hoje não tem, estabilidade e permanência, né? Entretanto, ainda é indispensável para que as organizações compreendam as bases da moderna administração. Como eu falei, embora o mundo hoje tem uma total instabilidade, né? Uma falta de permanência, um mundo globalizado, a gente não pode descartar totalmente as bases da teoria clássica dentro da moderna administração. A gente leva alguma coisa, algum aprendizado que a gente utiliza até hoje. A teoria clássica, então, da administração também destaca aspectos mecanicistas. Afinal, ao ser criada, a organização foi imaginada como uma máquina, onde seria formada por partes, com cargos estabelecidos, padrões de autoridade, subordinação, em que todas as tarefas devem evoluir e funcionar da melhor forma, através de padrões estabelecidos, né? Algumas empresas de sucesso, como o McDonald's, utilizam o modelo mecanicista até hoje, construindo uma bela reputação de enorme desempenho no segmento de fast food, né? A organização mecanizou as suas lojas da franquia no mundo inteiro, permitindo que todas produzissem o mesmo produto. Então, o McDonald's é um case de sucesso quando a gente fala do modelo mecanicista, né? Ele construiu ao longo do tempo uma reputação muito grande, mesmo sendo uma empresa aí quase centenária, né? E esse desempenho, né, com esse modelo mecanicista se utiliza até hoje, dentro da rede McDonald's. E para a gente finalizar essa trazida, né, de teoria, lá da teoria clássica até o gerenciamento contemporâneo atual, né, ele diz que a abordagem mecanicista nas instituições
age perfeitamente em ambientes estáveis, onde se produz sempre o mesmo item. O caso do McDonald's, por exemplo, é isso. Essa abordagem mecanicista que é utilizada até hoje, porque o McDonald's tem essa característica, né, de ser um ambiente estável que produz sempre o mesmo item. Mesmo ele tendo variedades de itens, ele produz sempre o mesmo item, né, através de práticas quando eu falo variedade de produtos, né, mas eles são produtos, se a gente pensar vamos dizer, no Mac, me fugiu o nome agora, no Big Mac, há quanto tempo ela tem o Big Mac? Ela pode fazer, obviamente, algumas mudanças de ingredientes, né, e tal, mas a ideia de construção do Big Mac é a mesma coisa, de produção do Big Mac é a mesma coisa. Então ele coloca, entretanto, as organizações que adotam rotinas mecanicistas possuem também algumas limitações, como a dificuldade de enfrentar mudanças, a insistência em uma extrema burocracia indesejável, trazendo efeitos sobre os colaboradores, principalmente aqueles que estão em níveis mais baixos na escala hierárquica. A gente observa que assim, há uma limitação, uma dificuldade, até mesmo do McDonald's conseguir manter, né, funcionários que consigam suportar, né, aquela grande rotina mecanicista que é colocada dentro do McDonald's, né, a nível de horas de trabalho, forma de trabalho. O trabalho é muito repetitivo, como fosse uma linha de produção mesmo, né. Isso foi ideia realmente de Fayol, que ainda é utilizado por essas empresas, né. Mas é possível manter instituições mecanicistas e adotar a inovação. Para isso deve existir pesquisa e desenvolvimento, é o famoso departamento de P&D, né, procurando saber o que o consumidor deseja. Então ele está dizendo o seguinte: você quer manter uma instituição mecanicista ainda, nos dias atuais, mas precisa adotar inovação para sobreviver? Então o que você deve fazer? Construa, né, um departamento dentro da empresa, uma área de pesquisa e desenvolvimento, para que você, de repente, continue ainda, vamos dizer, de forma mecanicista nos seus processos, mas que você inclua, né, a inovação dentro do que o consumidor deseja consumir, né? O que ele deseja comprar da sua empresa. Que a gente, mais uma vez, usa aí o caso do McDonald's como um ótimo exemplo para esse caso. Ok? Um grande abraço e até a próxima semana.